Gostaria de orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, Papai, cultuando o Senhor. Queremos que o Senhor nos resgatou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, é o que diz a tua palavra. E hoje, como uma família, como pessoas que foram perdoadas, podemos juntos, como um corpo, erguermos as nossas mãos e as nossas vozes ao Senhor. E por causa de Cristo, nós sabemos que somos ouvidos, sabemos que o Senhor recebe em Cristo. E nós te louvamos, obrigado. Em nome de Jesus. Amém? Amém. O tema dessa mensagem hoje é um pouco diferente. Talvez você não entenda no primeiro momento que você ouvir, mas acredito que ao desenrolar da mensagem, da ministração, a gente vai conseguir entender e compreender. E o tema da mensagem hoje é livres do inferno, mas cativos na terra. E eu não afirmo que isso é uma verdade para todos, mas eu gostaria de chamar a nossa atenção para que a gente possa refletir se não é uma realidade para nós, de forma pessoal, para mim, para você. Mas eu quero deixar claro e não quero negar acerca da obra de Cristo na cruz do Calvário por nós. Muito pelo contrário, eu irei reafirmar isso. Mas quando o Senhor ele nos salva, a gente não vai para o céu. Se o propósito de Deus fosse simplesmente nos levar para o céu, a gente aceita Jesus e ele nos mata. Mas não é assim. A gente aceitou Jesus. Você aceitou Jesus, amém? Onde você está hoje? Aqui. Você está aqui. Então, o propósito dele não é apenas abrir uma possibilidade para que eu entre no céu, mas construir um lugar onde a partir deste lugar eu possa me relacionar com ele e glorificá-lo aqui na terra. E o céu é só o resultado e é uma consequência. Mas o nosso relacionamento com o céu não começa quando a gente entrar no céu, começa aqui. Começa no momento em que nós nos convertemos. Eu gostaria de ler o Salmo 137. Eu vou ler do verso 1 ao verso 6. Diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudades de cima. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas armas. Ali os nossos captores pediram-nos canções, e os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cante para nós uma das canções de Sião. Como, responde o povo, poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, e que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior riqueza. Esse texto ele fala do início do processo de cativeiro do povo na Babilônia. E é um salmo, mas é um salmo que retrata algumas coisas a respeito do que ali aconteceu. E uma das coisas que o salmo retrata é que o povo tinha saudade de Jerusalém. Eles tinham saudade de Jerusalém. E eles queriam voltar. E eles disseram: que a minha mão seque e que a minha língua se grude ao céu da boca, se eu me esquecer de ti. E se você, Jerusalém, não continuar sendo a minha maior alegria. E é lindo isso, né? Amém? Só que o tempo passa. O tempo passou. E agora esse mesmo povo, que em uníssono declarava isso diante dos seus opositores, agora tem a oportunidade de sair. E muitos não saem. Permanecem.
E é sobre isso que eu quero falar. Porque o tempo passou e Jerusalém deixou de ser para muitos, não para todos, mas para muitos, a maior alegria que eles tinham. Eu queria estabelecer aqui uma diferença entre escravo e cativo. Aí você vai correr para o Google, talvez, tem aqueles blogueiros, né, que gostam de consultar. E aí você vai descobrir que são palavras quase que sinônimas. Ser um escravo e ser um cativo. Fala, não, parece que é a mesma coisa. Mas eu queria estabelecer a diferença não pela origem da palavra, mas por causa daquilo que eu vou ministrar, com base no contexto daquilo que eu vou trazer. Porque hoje, no Egito, eles eram escravos, mas na Babilônia não, eles eram cativos. E aí, com base no contexto daquilo que eu vou trazer, eu quero estabelecer essa diferença. Nós nos alegramos porque em Cristo nós fomos libertos da escravidão e do pecado, e amém. Glória a Deus. Se eu e você estamos em Cristo, nenhuma condenação mais existe sobre a nossa vida. Fomos livres e Satanás, enquanto estivermos em Cristo, não pode nos tocar. E se ele fizer algo, ele só poderá fazer com autorização do Senhor. Então em Cristo, sim, nós somos livres. Mas aí o Senhor nos faz livres e nos deixa na terra. Ele não nos leva para o céu. Nós nos alegramos porque não somos mais escravos, mas sem perceber, estamos vivendo como cativos, como pessoas que ainda possuem determinadas coisas na sua própria vida que impede você de, na terra, ser completamente dele. Eu não quero aqui questionar a sua entrada no céu. Não. O que eu quero dizer é que Deus tem muito para mim e para você aqui na terra. Deus tem muito para mim e para você aqui na terra. Não espere só conhecer algo grande da parte de Deus no céu. Eu e você podemos conhecer muito de Deus enquanto vivemos aqui na terra. Mas ele requer de nós um posicionamento. Deus em Cristo nos garante o céu. Porém ainda permanecemos na terra. Satanás, ele nunca irá desistir de você. Então ele olha e fala que ele não está mais vivendo no meu reino, porque Cristo fez algo por ele. Mas por outro ângulo, ele olha para nós e fala assim: mas agora eu vou fazer tudo o que eu puder para que ele não viva na terra a plenitude do que Deus tem para ele. Para mim e para você. Para a gente entender isso, eu entendi, por meio daquilo que o Senhor colocou no meu espírito, que o nosso relacionamento, tanto com o inferno, como com Deus e com o mundo, ele pode ser tipificado através do entendimento de 3 cidades. E eu queria falar bem rapidamente com vocês a respeito dessas 3 cidades. E essas 3 cidades irá tipificar aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Deus fez por nós. Entenda, quando eu falar dessas cidades, eu não queria que você entendesse a cidade como uma forma geográfica. Eu não vou falar de geografia, não vou falar de etimologia. Eu quero tentar entender com você qual é o sentido espiritual que essas cidades têm para nós hoje. O que essas cidades nos ensinam? Eu vou falar sobre o Egito, Jerusalém e Babilônia. E ao falar dessas 3 cidades, e eu vou ser bem breve, mas na Babilônia eu vou demorar um pouquinho mais. Mas ao falar dessas 3 cidades, eu queria que você entendesse o sentido espiritual que ela tem. Amém? Então, quando eu olho para aquilo que aconteceu, o que aquilo me ensina? O que Deus gostaria ou estava prefigurando ou tipificando com aqueles acontecimentos? É isso que eu preciso que a gente entenda. Porque aí eu trago para a minha vida e traço um paralelo e falo assim: ok, como isso afeta a minha vida hoje? Então, quando eu falo do Egito, que é a primeira cidade que a gente vai falar, nós estamos falando da própria obra de Deus nos tirar do reino das trevas.
É isso que significa o Egito. Representações. Eu vou falar de forma bem rápida. Faraó, ele representa o próprio Satanás. O Egito, ele tipifica o império das trevas que nos prendia. Moisés, ele tipifica a Cristo, o mediador, que é enviado por Deus para nos tirar dessa condição. E por último, o mar vermelho, e aí esse texto eu vou ler, que tipifica o nosso batismo. Paulo, ele fala isso. Paulo, ele diz em 1 Coríntios 10, 1, 2, ele fala assim, esse texto eu não anotei aqui: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. 2. Em Moisés todos foram batizados. Então, só para a gente entender, eu só trouxe esse texto só para a gente entender, mas existem muitos outros que nos mostram isso. Aquilo que aconteceu foi um fato, foi uma história, ocorreu, sim, mas ele tipificou algo que cruzou as gerações e que revelou aquilo que o próprio Deus faria em Cristo por cada um de nós. E por isso que é dito que nenhuma unha ficou. Por quê? Porque a obra de Deus é eterna e ela é perfeita. Amém? E como isso afeta a minha vida? Simples. O Senhor, ele nos tirou, não, ele nos arrancou do reino das trevas. E por isso hoje nós podemos dizer que nenhuma condenação há se nós estivermos em Cristo Jesus. E é um fato. E é interessante porque até no Mar Vermelho, Faraó ainda tinha acesso ao povo. E ele ainda poderia alcançar o povo, mas quando o mar fecha, o processo acaba. Do mar para trás, o povo ainda poderia ser alcançado. Do mar para frente, não mais. Ele selou, ele fechou. A obra foi completa. Então, dizer que nós, para entendermos como o Egito tipifica algo, é simples. É entender o Senhor Deus nos mostrando, tipificando aquilo que Ele faria em Cristo, por cada um de nós. E eu creio que é uma experiência que nós já tivemos também. Cada um de nós aqui tem a sua história. Como a Liliane contou. Aliás, o meu filho foi um dos que você já fez chamar a atenção. Como a Liliane contou, ela chama mesmo. Nossa, eu estou testificando, ela fala. Como a Liliane é o seu testemunho, que foi o que aconteceu com você. Houve um momento de passagem, a partir daquele momento em diante, uma fechou atrás de você. E Satanás não tem mais acesso. Amém? Mas aí vem a próxima cidade que eu queria comentar com vocês, que é Jerusalém. Por quê? Porque Deus, ele nos tira do Egito, nos leva para onde? Para Jerusalém. Mas fala, nossa, Carlos, mas teve tanta em Canaã, e tem tantas outras coisas, tantas outras cidades. Sim, mas eu quero ir direto para Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém tipifica o meu e o seu lugar, que foi conquistado na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Então Ele nos tira do Egito e nos leva para Jerusalém. E é maravilhoso quando a gente chega em Jerusalém. Por isso o povo se entristece. Eles olharam para trás e eles falaram que eu perco a minha mão e que eu deixo de falar. Mais ou menos isso que eles falaram. Se Jerusalém deixar de ser a minha maior alegria. E quantos de nós já noticiamos algo parecido com isso? Quantos de nós? Porque para muitos, se você olhar a história, né, eu comecei a estudar um pouco a respeito da Babilônia, né? Estava a minha filha tem minha professora particular e ainda tem um reforço ainda, cadê a professora em reforço? E ela estava estudando sobre a Babilônia, e aí me interessei, e aí eu comecei a estudar, e o Senhor começou a ministrar no meu espírito essa palavra. E aí o Senhor nos leva para Jerusalém. Jerusalém representa um lugar de relacionamento com Deus, amém? E este lugar, ele foi estabelecido, conquistado por Cristo. Não é algo que eu conquisto para mim, é parte da obra do Senhor. Então a mesma obra que me tira do Egito, me garante Jerusalém. Então está claro que eu não estou falando da cidade em si, mas do que ela representa para mim hoje. Então Jerusalém representa um lugar de relacionamento com Deus,
lugar onde os sacrifícios são feitos e onde Deus recebe. Se aquilo que a gente tem para ofertar não for a partir deste lugar conquistado por Cristo, Deus não recebe. Só Jerusalém. Só a partir deste lugar que foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário é que Ele recebe algo de nós. Jerusalém significa o lugar onde Deus escolheu colocar o seu nome. Quando o templo em Jerusalém ele foi inaugurado, o templo que foi erguido, a princípio preparado por Davi e depois construído por Salomão, a gente conhece a história, a Bíblia diz que na inauguração do templo, a glória do Senhor encheu a casa, Salomão faz uma oração de consagração, e a Bíblia diz que o Senhor aparece para Salomão à noite e conversa com Salomão a respeito do templo. E ele diz assim: Salomão, eu colocarei o meu nome neste lugar. E ele ainda diz mais: os meus olhos estarão constantemente abertos, e os meus ouvidos, para as orações que forem feitas a partir deste lugar. E nós sabemos que quando nós entramos no nosso quarto, por que eu posso afirmar que isso não está falando apenas, é claro que Jerusalém tem uma importância, nós entendemos isso, mas essa afirmação de Deus não está limitada às pessoas que estão em Jerusalém. Por quê? Porque hoje eu posso entrar no meu quarto, o Senhor me ouve. Eu e você podemos entrar na nossa Jerusalém, que o Senhor conquistou para nós, e Ele nos ouve. Precisamos nos relacionar com Deus a partir deste lugar, cujo acesso foi conquistado para nós em Cristo, assim como o povo se relacionava com Deus a partir de Jerusalém. E aí vem a terceira cidade, percebe? Eu passei pelo relacionamento com o inferno, que foi quebrado. Aí nós entramos em um novo relacionamento com Deus, que é Jerusalém. Mas aí existe uma outra cidade, e aí essa eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, que se chama Babilônia. A Babilônia aqui eu não quero tratar no sentido escatológico, que fala, pastor, quando olha lá para frente, não é no sentido escatológico, porque muitos dizem que os historiadores, estudiosos, alegam que a Babilônia que será destruída tem a ver com uma instituição religiosa, enfim, eu não quero entrar nesse mérito. O que eu quero tentar entender é o que representa o espírito que atua sobre a Babilônia. O mesmo espírito que atuou sobre a Babilônia naquele tempo continua atuando até hoje. E eu preciso entender isso. Por quê? Porque para todos aqueles que estão em Jerusalém, nós seremos continuamente tentados por Satanás para sair daqui e ir para lá. Então eu quero traçar aqui algumas definições do que significa Babilônia. Babilônia é uma ideia, é uma filosofia, é uma forma de pensamento que é contrária a Deus, que é oposto a Deus, é um sistema que tenta atuar e operar sobre toda a terra, inclusive sobre a igreja, a fim de nos conduzir para longe da vontade de Deus, para longe de Jerusalém. Babilônia, a essência da palavra, eu falando de essência de novo, a essência da palavra, ela vem de Babel. E a gente sabe que Babel, né, aquela torre que caiu e gerou confusão, dali, a essência da palavra veio dali. E Babel significa o quê? Lugar de confusão, lugar de bagunça. É isso que significa. Babilônia significa um lugar onde nós perdemos a identidade. Quando as pessoas eram levadas cativas, a primeira coisa que acontecia é que o nome dela era mudado. Essa é a primeira coisa. Então a Babilônia, que hoje opera sobre a terra, tentará tirar de mim e de você a nossa identidade. Ela irá atuar para que a gente comece a pensar que nós não temos aquilo que Deus diz que a gente tem, que nós não somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, e que existe coisa melhor para mim e para você do que entregar a nossa vida
E ele vai, essa cidade, esse espírito, vai atuar constantemente na nossa vida, para tentar nos tirar de Jerusalém, este lugar de relacionamento com Deus. Então o nome era mudado, por isso que a gente conhece, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses nomes não são judeus, são nomes babilônios. Misael, Azael e Ananias, não, pastor, judeus. Mas o nome deles, judeus, era outro. É interessante porque o nome judeu, quando um judeu colocava um nome em uma criança, aquele nome tinha um sentido espiritual, dava um destino, ou contava uma história. E a primeira coisa que acontecia não, você não vai mais se chamar isso. O teu nome agora será a partir da Babilônia. Então, na Babilônia, nós perdemos a identidade. Na Babilônia, nós começamos a viver um estilo de vida que é contrário à vontade de Deus. Pessoas confundidas que não sabem se são homem ou mulher. O pastor ontem comentou na chácara, né, que ele foi lá numa cidade de São Paulo, e aí ele viu um cara, um homem, vestido de mulher, namorando uma menina. Porque é isso que a Babilônia faz. Ela vai operar para que a gente não saiba, ou para confundir as pessoas a fim de que elas não saibam. Afinal, o que eu sou? O que eu sou? Preciso decidir o que eu sou. Quando na verdade a Bíblia diz, a Bíblia define. Pessoas, homens, na Babilônia, perdem a humanidade. E a mulher perde o valor do seu lar. Na Babilônia, os homens deixam de ser homens. E as mulheres, gradativamente, deixam de entender o valor do lar. Por quê? Porque a Babilônia vai tentar falar com você e dizer que você precisa participar de tudo aquilo que ela tem para te dar e para te oferecer. E nós somos tentados a sair do lugar onde Deus quer operar através da nossa vida e ir para este lugar. Vou tentar correr. Filhos que não obedecem aos pais, pais que não corrigem os filhos. É interessante porque lá na frente, depois que o povo sai da Babilônia, Esdras confronta o povo e ele diz: não, vocês não irão voltar para Jerusalém trazendo os pecados de vocês e aquilo que prende vocês. Não, vocês irão viver aqui em Jerusalém, mas a regra, a lei é a palavra. É a palavra. Mas na Babilônia não. Na Babilônia a gente tem uma forma diferente de a gente criar os nossos filhos. Vamos? Não precisa corrigir. Só conversa. Só conversa que dá certo. E eu estou só dando alguns exemplos. Por quê? Porque todas essas coisas são pequenas coisas que são lançadas justamente para nos contaminar com o sistema que está operando sobre o mundo hoje. Esse sistema que tenta nos tirar deste lugar chamado Jerusalém. Relacionamentos pessoais são substituídos na Babilônia por relacionamentos virtuais. Esse é o sistema que opera hoje no mundo e que tentará nos levar, como já dito, para longe de Jerusalém. A proposta, e aqui agora eu vou começar a fazer alguns apontamentos sobre alguns cuidados que eu e você precisamos ter. Porque a proposta da Babilônia, ela é mais perigosa do que o Egito. A proposta da Babilônia é mais perigosa do que o Egito. Por quê? Porque no Egito o povo era escravo, mas na Babilônia o povo foi absorvido. Ele foi integrado a Babilônia, de modo que houve uma mistura. E esse é o perigo. Porque quando a gente vai estudar a respeito da história do Egito, o povo servia como escravo, sim, mas eles tinham o cantinho deles, o lugar deles, eles não se misturavam, e eles aguardaram a vinda do Salvador.
Mas na Babilônia não. O início do cativeiro de Jerusalém, o povo se entristeceu. Mas lá na frente, 70 anos depois, quando a gente estuda a história, a gente descobre que muitos não quiseram voltar. Por quê? Porque estavam envolvidos demais com aquilo que a Babilônia havia oferecido para eles. E aquele desejo de voltar para Jerusalém já não ardia mais na cabeça deles. E muitos ficaram e não voltaram. Portanto, enquanto o Egito nos escraviza, a Babilônia nos absorve. Enquanto o Egito prova para nós que a gente é escravo e que a gente não tem nenhum valor e que a gente é só objeto, na Babilônia não. Você pode fazer parte disso. Olha o que eu tenho para te dar. Olha o que eu tenho para te oferecer. Há tanto nessa terra para você. Você pode conquistar, você pode possuir, você pode ter, você pode crescer, você pode enriquecer. E ela começa a lançar todas essas coisas que vai absorver você. E quando você menos espera, você já não está mais em Jerusalém. Por quê? Porque você foi absorvido. E agora você se mistura com um povo. Jesus disse: perca a sua vida ali, para que você a ganhe. Não se misture. É o que o Senhor está falando. Não ceda a Babilônia. Não saia de Jerusalém. Eu não vou entrar no mérito, mas quando Jesus começa a tratar a respeito de viver em Jerusalém, claro que ele não usa esse termo, né? Mas ele fala: está em mim, viver e ser o meu discípulo, etc. Jesus fala: calcule o custo. Porque me seguir, custará tudo. Tudo. Mas a gente quer seguir Jesus de longe. Jesus está lá em Jerusalém, mas a gente quer servi-lo a partir da Babilônia. E não funciona. Não funciona. Não funciona. Tem um texto na Bíblia que fala sobre ser morno, ser quente e ser frio. É uma outra forma de explicar que eu estou falando isso aí. Porque ser frio, Egito. Ser quente, Jerusalém. E ser morno. Aqueles que até sabem e têm consciência daquilo que Deus fez por você, mas foram absorvidos e estão vivendo em função de um sistema que tenta apenas te enriquecer, te possibilitar felicidade, provar para você que você pode ser bem sucedido e tantas outras coisas. É isso que Jesus disse. A Bíblia nos diz em Apocalipse, na revelação de Jesus Cristo dada a João, que os mornos os mornos, aqueles que estão na Babilônia, que já passaram por Jerusalém, mas que hoje vivem na Babilônia, o Senhor diz: esses me causam náuseas. E nós precisamos ser sinceros aqui, porque quando eu estava me lembrando dessa pedir autorização ao Senhor, você me dá autorização? Amém. Uma vez eu estava conversando com a mãe do Fernando lá na chácara dele, a chácara antiga, porque eu não fui ainda. E aí a mãe dele estava contando que o Fernando, quando se converteu, ele não queria magoar os pais, né? Os pais eram de outra denominação, ele não queria magoar os pais, mas ele queria Cristo. E aí, para ele ir para a igreja, durante o dia, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas durante o dia ele escondia uma roupinha, não sei se era na escada, né? Ele escondia na escada. E ao longo do dia, não, eu estou saindo, eu vou para a casa do amigo. Aí ele pegava aquela roupinha, ia para a casa do amigo, tomava um banho na casa do amigo, ia para a igreja e voltava. A gente, quando se converte, a gente faz umas coisas estranhas, esquisitas assim, né? Mas por quê? Porque isso é resultado de Jerusalém. O nosso coração queima e a gente está disposto a fazer umas coisas doidas. O Bruno, cadê o Bruno? Bruno, vou falar, desculpa. O Bruno, quando ele era magro, acreditem, ele era magro. Você lembra o Bruno? Quando o Bruno se converteu, eu sou com ele até hoje, ele fala que não lembra, mas o Felipe vai lembrar, certeza, né? O Bruno, quando se converteu, ele, durante o louvor, ele estava tão cheio de Deus que ele ficava correndo, ele parecia o Ronaldinho, o Fenômeno, quando fazia gol.
E às vezes é na nossa inocência que a gente consegue agradar a Deus. Por quê? Porque quando a gente sai do Egito, a gente está tão feliz que a gente faz umas... Hoje a gente fala assim, nossa, eu tenho até hoje na minha Bíblia, eu me lembro que eu me converti em 2005, depois eu passei um tempo na Babilônia, eu fui de novo. Mas quando eu me converti em 2005, eu queria tanto Deus, que eu comecei a ler a Bíblia, e eu li a Bíblia, aí eu marcava assim, eu li a Bíblia sentado e li a Bíblia de joelho. Até hoje eu tenho marcado assim, todos os livros que eu li de joelho. Por quê? Porque na minha inocência eu achava que se eu fizesse aquilo, de alguma forma Deus ia liberar mais sobre a minha vida. É inocência ou não é? É. Fertilidade? Mas eu tenho certeza que o Senhor recebia essas coisas. Por quê? Porque era o resultado de Jerusalém. E eu sei que cada um de nós aqui pode contar alguma história, né? Quando você se converteu, você foi tão impactado por aquilo que Deus fez, o teu coração queimava, ardia, e tudo que você queria era Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero conhecer a palavra de Deus, eu quero orar, eu quero ter os dons do Espírito fluindo através da minha vida, mas aí o tempo passa, e sem a gente perceber, nós somos absolutos, e o desejo para. E aquilo que antes era desejo nosso. E a gente ainda falava, ai de mim, se eu deixar que o Senhor não seja mais o meu primeiro amor, e hoje pode ser que ele seja o terceiro, o quarto, o quinto, o décimo. Saímos do Egito, passamos um tempo em Jerusalém, e quando menos percebemos, estamos vivendo na Babilônia. A Babilônia tira de nós o desejo por Jerusalém, o desejo do guarda, o desejo da palavra, o desejo do jejum. Quantos de nós já fluímos nos dons do Espírito Santo e hoje nem mais limpo a gente ora? Fluímos nos dons do Senhor, a gente não tira nem tempo para orar em línguas. O Egito, isso quando o Senhor colocou isso no meu coração, eu achei fantástico. Porque do Egito, Deus nos tira. Da Babilônia, somos nós que temos que sair. Do Egito, a obra é toda dele. Ele nos arranca, ele nos tira. Nós cantávamos uma música antigamente, violentamente. Ele nos tira e nos traz para Jerusalém. Mas ele não nos impede, se nós quisermos nos envolver. Mas da Babilônia ele fala assim, você vai ter que voltar. Ele chama. E é como o pastor hoje colocou, nós precisamos nos posicionar. Porque aquilo que Deus te deu é teu. A obra que Deus fez por você, ele fez e ponto final. Mas às vezes a gente está titubeando entre dois pensamentos, entre dois mundos, entre o reino de Deus, entre Jerusalém e o mundo. E o Senhor, a partir de Jerusalém, a partir deste lugar que ele conquistou em Cristo para cada um de nós, ele diz: volte, saia da Babilônia e volte. Deus de Jerusalém nos chama, volte para este lugar. E muitas vezes nós dizemos não. E é por isso que eu estou traçando esse paralelo, porque a resposta de muitos daquela época pode ser a mesma resposta que nós, ainda que inconscientemente, damos para Deus. Eu não estou dizendo que um dia você ouviu Deus dizer, volte para cá, e você falou para ele, não. Mas quantas e quantas mensagens nós já ouvimos que foram pregadas a partir desse culto, ou mensagens, ou coisas que Deus falou para você, que você deveria fazer, que você deveria largar, que você deveria abandonar, que te afasta dos caminhos de Deus. E à medida que você fala não, você está dizendo, eu quero continuar o que eu estou. Quando eu e você devemos falar
Sim. Voltar para Jerusalém não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser do jeito de Deus. Quando a gente vai lá estudar os livros de Esdras, muitos livros na Bíblia falam a respeito desse processo, desse período. Você pode aprender sobre a Babilônia lendo Ezequiel, lendo Isaías, lendo Jeremias, lendo Daniel, lendo Neemias, lendo Esdras. Todos eles de alguma forma vão falar ou do processo antes, ou do processo durante, ou do processo depois. Mas quando a gente vai ler especificamente Esdras, Esdras nos conta o período pós-Babilônia, quando alguns foram retornar, nem todos, mas alguns vieram, voltaram para Jerusalém. Não vou entrar nos detalhes, porque eu não quero focar na questão histórica, mas eles voltaram para Jerusalém. E é dito que Esdras ficou revoltado quando soube, a gente consegue ler isso lá no capítulo 9 do livro de Esdras, quando soube que o povo voltou, mas eles trouxeram com eles tudo aquilo que amarrava eles ainda na Babilônia. Então Deus está nos chamando a voltar a Jerusalém? Sim, mas não é de qualquer jeito. E aí Esdras estabelece um decreto, e ele diz assim: ei, mande embora tudo que prende vocês, a vida na terra. Queridos, entendam o que eu vou falar. Eu não estou dizendo que a gente tem que deixar de trabalhar, pelo amor de Deus. Não é deixar de trabalhar, não é deixar de se relacionar com as pessoas lá fora, não é nada disso. Basicamente, eu poderia resumir que Deus, além de te salvar, Ele quer também o teu coração. É só isso. Ele te salva, mas enquanto você estiver na terra, Ele quer o teu coração. Ainda que nós nos relacionemos dia após dia com o mundo. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é onde está o nosso coração. Na Babilônia ou em Jerusalém? Onde está o nosso coração? E Esdras diz o povo: vocês irão mandar embora todas as mulheres com quem vocês se casaram, que eram de lá, os seus filhos. Sabe o que isso me ensina? Me ensina que muitas vezes abandonar aquilo que me prende a Babilônia é difícil, não é fácil. Tem coisa que é fácil abandonar, né? Tem coisa que não. Mas não é porque não é fácil que Deus não vai pedir que a gente mande embora. Ele diz: manda embora tudo aquilo que impede vocês. E é interessante a resposta do povo, porque o povo diz assim: nós faremos e nos comprometemos a viver de acordo com a palavra. Portanto, para nós, para todos aqueles que talvez olhar para si e descobrir que está vivendo na Babilônia, o chamado de Deus é: volte para Jerusalém. Mas a proposta é a palavra. A proposta para que eu e você vivamos aqui, neste lugar de relacionamento, é balizado e é determinado pela palavra. Abandone os valores da Babilônia. Tem algo também que é dito por Esdras, porque ele fala que quando a Bíblia conta a respeito da história daqueles que se envolveram, a Bíblia faz questão de dizer assim, que o povo se casou com as mulheres da Babilônia, com as mulheres de outras nações que viviam lá. O povo se casou e com seus filhos também. Tem mais uma coisa aí. Por quê? Porque se os nossos filhos não conseguem ver em nós o desejo de Jerusalém, os nossos filhos precisam olhar para nós e ver que, apesar de ainda vivermos nessa terra, nós estamos vivendo na terra a partir de Jerusalém. E se nós em algum momento nos perdermos de colocarmos os valores da terra acima de Deus, é isso que nós iremos reproduzir nos nossos filhos. Enquanto nós estivermos, eu não estou nem questionando a salvação de ninguém, irmãos, mas uma coisa eu posso afirmar: enquanto nós estivermos na Babilônia, nós não viveremos aquilo que Deus tem para nós na terra. E muitos de nós corremos o risco de passar a vida inteira e de não provar e experimentar quase nada daquilo que Deus garantiu que seria derramado
sobre aqueles que o buscassem. A Bíblia diz em Jeremias, não me lembro a referência, eu acho que é Jeremias 33, diz que todos aqueles que buscassem o Senhor derramaria coisas novas. E essa é a proposta. E é assim que Deus quer ser conhecido, como aquele que tirou você e que tem o teu coração. Que Ele seja conhecido, não apenas como Deus que nos garantiu o céu, mas como Deus que tem o nosso coração aqui na terra. E eu quero encerrar, acho que a mensagem já foi dada, eu quero encerrar falando a respeito da oração de Daniel, de uma forma bem rápida. Quando a gente lê Daniel, acho que é Daniel 9, eu não vou ler o texto, eu nem passei, eu só vou fazer alguns comentários só para a gente orar. Mas quando a gente olha Daniel, a Bíblia fala que Daniel, estudando os livros de Jeremias, ele descobriu que o tempo do cativeiro estava terminando. E aqui agora, eu quero traçar um paralelo com o nosso retorno para o céu, amém? Porque até agora eu disse a respeito de Jerusalém como um lugar de relacionamento com Deus. Mas agora eu quero traçar um paralelo com o nosso retorno para Jerusalém celestial, para aquela que é dita, né, nossa pátria celestial, não a terrena, mas a eterna. E Daniel, quando ele descobre, por meio do estudo dos livros de Jeremias, que o tempo do cativeiro está acabando, ou seja, estava chegando o tempo em que o Senhor iria chamar o povo e dizer para o povo: saiam, ele se entristece. E aí eu fui ler a Bíblia, fui ler, né, a oração dele, e era para ficar feliz, não era? Era para ele ficar feliz, mas ele não fica feliz. Ele se entristece. E a Bíblia diz que ele vai da presença do Senhor com jejum, com lamento, com pranto, com quebrantamento, clamando a Deus por misericórdia. E ele, quando eu digo que ele se entristece, não é porque ele descobriu que chegou o tempo de sair, mas porque ele descobriu que o povo não estava preparado. E por isso ele se entristece. E isso fica muito claro na oração de Daniel. E a oração que ele faz é uma oração inclusiva. E ele diz assim: nós pecamos, e ele faz a referência antes do cativeiro, mas ele também faz a referência às pessoas que estão ali vivendo, na época e no momento onde ele está. E ele diz: nós nos misturamos e nos contaminamos com a terra. Estamos vivendo em impiedade. E ele se entristece. Por quê? Porque ele descobriu que as pessoas não. Ele olhava para o povo e ele via como o povo estava envolvido com a Babilônia, com as riquezas, com as propostas. E diante da realidade de que Cristo está voltando, nós nos alegramos por saber que o céu, né, será o nosso destino. Mas estou certo de que, e agora falando do coração pastoral, dos nossos pastores, aqueles que lideram a nossa vida, muitos não estão prontos. E por isso Daniel se lamenta. Então eu gostaria de orar e colocar diante do Senhor aquilo que... Você quer falar, pastor? Antes do pastor Carlos orar, que palavra, pastor, que palavra. Glória a Deus. Desejo você, não tem nada a acrescentar naquilo que o pastor ministrou, mas tem algo, Carlos, que diz, que está em Apocalipse 18, que diz assim: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e aborrecida. Sabemos que isso são demônios, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição,
e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. A Babilônia tem coisa muito boa. E ouvi outra voz do céu que dizia: agora vem a ordenança, sai dela, povo meu, porque se vocês não saírem, vocês serão participantes dos seus pecados. Eu diria, pegando o gancho que o Carlos mostrou, e eu sei que o temor do Carlos fez ele dizer isso, que ele não estava falando da salvação, mas o fato é, não há salvação na Babilônia, não há salvação. Deus nos tirou do Egito com mão forte e fomos escravizados pelo pecado e pelo mundo. Quando você fez a observação do mundo, eu lembrei de mim. Quantas vezes na minha vida a gente fez loucuras por Jesus? Eu me lembro que o meu pastor um dia chegou e disse assim: eu quero saber aqui quem é louco para Jesus o suficiente. Aí ficou todo mundo assim. Ele falou: quero que você pegue a sua Bíblia, coloque agora na sua cabeça, abra ela e ponha na cabeça. Todo mundo fez isso. Aí ele falou assim: agora eu quero que todos vocês me acompanhem. E nós saímos no centro da cidade, com a Bíblia na cabeça, aberta, profetizando que a cidade de Santa Bárbara seria do Senhor Jesus. Olha, é loucura, mas tem uma coisa que eu não me esqueço: que Deus entregava na mão desse homem, um homem praticamente sem entendimento, assim, não muito. Deus entregou na mão dele os professores dessa cidade. Houve um avivamento tão grande nas escolas. O Emílio Gomes, os professores, os diretores, na época o diretor da escola, a diretora era a Denise Fulano, e tinha um outro homem que era diretor, seu Abel. Todos se converteram através de um homem que nem instrução suficiente tinha, mas que tinha muita paixão, um homem que habitava em Jerusalém. A gente corre risco de se apaixonar pela Babilônia, porque ela é gostosa, porque os seus pecados são atrativos, porque o que ela tem para oferecer é bom. E de repente, pastor Carlos, perfeita a sua colocação, a gente luta tanto para dar o melhor para os nossos filhos, e tem casais se divorciando, e tem casais se separando. Luta tanto, gasta tanto, faz tanto, arruma tanto dinheiro, coloca nas melhores escolas, dá as melhores roupas, o melhor carro para andar, faz de tudo, mas dentro de casa eles não conseguem ver Jesus. Eles estão sendo treinados para viver na Babilônia e para morrer na Babilônia, porque da Babilônia nós temos que sair. E a Bíblia chama isso, pastor, de voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Fique de pé. Vamos louvar o Senhor, depois a gente à vontade para ter um tempo de oração. Antes de orar por você, eu gostaria que você orasse por você mesmo. A obra de Deus, a obra de Cristo já foi feita, e nós já fomos em Cristo, somos em Cristo livres. Mas se nós olharmos para nós e descobrirmos que nós estamos envolvidos demais com esse mundo, que você hoje possa decidir voltar. Então olhe por você mesmo. Amém? Vamos louvar o Senhor.